Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos fazer um review aqui desse quadrinho aqui que eu sempre recomendei aqui no canal e continuo recomendando e vou recomendar. E quando chegar os próximos volumes também vou recomendar. Se você quer começar a ler DC Comics, Liga da Justiça, se você nunca leu, você tá comprando quadrinho no momento, essa é a HQ certa para você começar, porque é uma fase maravilhosa da Liga da Justiça. Esse primeiro volume começa com os roteiros do Mark Waid, tem outros roteiristas aqui também, mas depois vai entrar na fase do Grant Morrison, que é uma das fases mais conhecidas e mais legais, precisamente no ano de 1996. Se não me falha a memória, o mesmo ano que foi lançado O Reino do Amanhã. Aqui o Grant Morrison faz uma grande introdução, até uma breve introdução, eu diria, falando aqui o que era um pouco da época, mostrando aqui o conhecimento dele dos heróis. Eu gosto muito do Grant Morrison, mas aqui não tem histórias dele, nessa primeiro volume. Basicamente isso aqui é um excelente começo de uma grande saga. Eu não sei até onde vai levar aqui, se eu não me engano vai levar até o DC 1 milhão, talvez passe do DC 1 milhão e vai mais além ainda. Mas falando um pouco da história aqui, eu não quero dar tanto spoiler assim. Falando da história do quadrinho aqui, eu não vou dar muitos spoilers, então se você nunca leu e pretende ler, pode ficar no vídeo tranquilo que eu não vou estragar a sua experiência. Basicamente aqui eles juntam a Liga da Justiça de uma maneira muito orgânica, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, assim. Você rapidamente se é apresentado aos personagens e rapidamente eles já estão, aos poucos eles vão se juntando e vão se, interagindo entre si. E tem uma ameaça aqui de grande escala, que é uma grande ameaça aqui, que você vê aqui na capa do quadrinho, que é o Conhecedor. Tem aqui o Doutor Destino, não é o Senhor Destino, é sim o Doutor Destino. Ele tem uma máscara de caveira, aqui também tem ele. É muito da hora, como o Caçador de Marte é um personagem muito incrível. E logo no começo eles mostram que tem eles chamam de faísca, né? Tá tendo uma faísca que todo mundo da Terra tá começando a ganhar superpoder. Então todo mundo é super alguma coisa. Então os heróis começam a se juntar pra investigar o que é isso, né? Tipo, o que tá acontecendo. E é muito louco porque assim, começa com o Batman e o Superman se juntando, vai juntando os outros personagens e é muito da hora como funciona, né? Tipo assim, a interação da Liga da Justiça é muito boa. Então o Superman e o Batman, eles vê que, tipo, os dois sozinhos não podem conter todo esse problema, porque basicamente a Terra inteira com superpoderes, né? E aí eles começam a juntar o restante da Liga. Começa ali com o Aquaman, começa ali com a Mulher Maravilha, depois tem a introdução do Caçador de Marte no planeta dele, né? Então tem tudo isso. Mostra, por exemplo, que o Kylo Ren ele desenha quadrinhos e desenha quadrinhos do Lanterna Verde. Ele é o encarregado disso. Aí o Wally West chega até ele, conversa com ele, começa a unir toda a equipe, né? E eles vão se juntando aos poucos, é muito da hora. E aí mostra, por exemplo, como que o Caçador de Marte é um personagem muito foda. E às vezes eu acho que ele é até meio... eu não acho que ele é subestimado, mas algumas pessoas subestimam ele. Talvez porque ele não seja um personagem que tenha uma mitologia muito rica para ter um quadrinho próprio, uma saga própria. Ele não tem material base muito foda, assim, solo, pra tipo... sei lá, proporcionar um filme, por exemplo. Tem alguns heróis da Liga que são assim, né? E aí essa ameaça eles chamam de Faiscantes. É como se fosse vários meta-humanos. Todo mundo tá com superpoderes. Eles confrontam essa galera toda. E aí eles descobrem que tem tipo uma base na qual tá lá o Doutor Destino, que o Caçador de Marte consegue por meio que telepatia e tal descobrir que é o Doutor Destino. E aí o Batman chega lá, ele começa a invadir lá, tipo, no stealth, pega vários caras, eles entram. E aí eles descobrem que o Doutor Destino, ele tá com uma outra pessoa, que não é ele o responsável, ele meio que tá ajudando essa outra pessoa, que é um personagem chamado Conhecedor. Então ele começa a falar várias coisas, que ele é um cara milenar, que ele, sabe, que ele, tipo, viu tudo na humanidade, que ele estudou os seres humanos, não sei o que e tal. E é muito louco porque assim, ele é muito poderoso, ele usa um campo de força em volta do corpo dele, então ninguém consegue acertar ele. Tem alguns questionamentos legais aqui, por exemplo, quando eles se juntam a primeira vez, se eu não me engano é o Wally West que pergunta, tipo assim, beleza, como que a gente vai tirar os poderes dessas pessoas? Aí o Superman fala, não, peraí, por que a gente vai tirar o poder deles, sendo que ninguém tirou o nosso, sabe? E, tipo assim, será que a gente tem esse direito? Tem algumas coisas assim. Então, alguns personagens falam, não, o que precisa ser feito, então... você tem algum pouco de discussão de moralidade. E o Conhecedor aqui, ele faz uma crítica aos heróis, que ele fala o seguinte, os deuses estão descansando, né? Tipo assim, vocês são os caras mais poderosos da Terra e vocês não estão salvando a Terra por quê? Por que a Terra não tá, tipo, 100% salva? Né? Ele tá querendo dizer que, tipo assim, porque ainda existe criminalidade, ainda existe um monte de coisa. Por que a Terra não tá 100% salva? Daí ele fala, eu vou salvar a Terra dando superpoderes pra todo mundo. Então, tipo...
É como se... é um plano meio estúpido, né? Porque, tipo assim, vou salvar a Terra. Como? Vou dar superpoderes pra todo mundo. Então ninguém tem como... Não vai ter pessoas vulneráveis na Terra, né? O que é uma grande burrice, porque o poder vai corromper várias pessoas, elas vão achar que são super-heróis, igual aparece vários aqui, achando que é uma nova Liga da Justiça. Tem até personagens que eles até emulam, tipo, colocam uma capa, um cara grandão, fortão, e a Liga luta contra esses caras. E é muito bem feita essa parada de você tentar trazer esse questionamento, né, tal. Então esse lance do conhecedor de dar poderes pra todo mundo, aí no final ele coloca cada um dentro de uma realidade no qual, por exemplo, o Superman, ele vive num mundo de vidro, no qual ele realmente vive, né. Então ele fala alguma coisa, pum, destrói tudo ao redor dele. E aí mostra, por exemplo, o Flash correndo e ele fala, pô, aqui eu virei velocidade, vou vir mais devagar, mais devagar. E aí mostra o Aquaman no fundo do mar. E aí ele fala, putz, aqui eu sou o oceano. Eu sou tudo isso daqui, sabe? Tipo assim, ele é o cara soberano dos mares. Ele mostra pro Batman, ele em cima de um prédio, assim, embaixo Gotham, vivendo uma harmonia. E o Batman fala assim, bom, eu fiz tudo isso pra eles, porque eu tô aqui o tempo todo, pra eles viverem em paz, pra proteger essa cidade. E aí tem o Kylo Ren, que o Kylo Ren eles fazem como se ele fosse o Alan Scott no Reino do Amanhã, que ele cria, tipo, uma fortaleza em cima da Terra, ele fica patrulhando a Terra dali. E é muito louco, assim, como se ele fosse o monitor, né, lá do Chris, mais do que isso, né, como se fosse o Alan Scott mesmo do Reino do Amanhã. E é muito da hora, tá ligado? E tipo, eles fazem tudo isso e lá pro final tem uma história na qual o Espectro aparece. E é uma história bem simples, mas ela é muito louca, porque tem o Espectro é um personagem extremamente poderoso, ele é um dos mais poderosos da Liga, ele é mais poderoso que o Senhor Destino, por exemplo. E a história abre com uma invasão alienígena num prédio, e o Flash chega lá pra conter, ver se tem feridos, entra no prédio, sai correndo, as escadas, tudo. E aí é um alienígena que eu acho que claramente é inspirado no Starro, né? E aí gruda tipo uma estrela do mar, assim, alienígena na cara dele. E ele é absorvido por essa inteligência artificial. E o Wally West, né, o primeiro a ser absorvido. Depois a Liga fica toda preocupada, né? Tipo, o que a gente vai fazer? O Caçador de Marte fala que a ONU ordenou que a Liga da Justiça não aparecesse mais. Então ele fala que não existe mais a Liga da Justiça. E aí o Batman e os outros têm um plano. E é muito louco como o Batman entra no prédio. E aí todos eles perdem os poderes e só o Batman fica com os poderes. Assim, é uma história muito fluida e no final tem uma passagem muito da hora. Não é um spoiler isso. O Caçador de Marte no final ele fala assim, conseguimos, né, abrimos mãos dos nossos poderes para salvar as pessoas. E aí o Espectro fala assim, tanto quanto remover os seus poderes permanentemente, Caçador de Marte. E aí todo mundo fica meio assustado, tipo assim, porque eles ficaram sem poderes para poder realizar a missão, né, junto ali do Batman. O Batman que se destacou nessa missão. E ele que impede o Wally West entrando no prédio, lá, abaixando a temperatura do ar-condicionado. E aí é muito louco porque eles pensam, tipo assim, o Espectro não vai devolver nossos poderes, vai ficar todo mundo sem poderes, vão todo mundo virar meros mortais, né? Aí o Superman fala assim, pô, obrigado pelo que você fez por nós hoje, Espectro, nos avisando, mostrando o caminho e tal. O Espectro mostra pra eles o futuro do que ia acontecer. Se eles não seguissem o plano do Espectro, né? Então mostra todo mundo sendo, tipo, como é que fala? Abduzido pelos alienígenas, com aquela estrela na cara. E a Liga da Justiça toda corrompida no mal, sendo controlada pelo aquele ser alienígena. O Espectro mostra o caminho pra eles, né? E mostra que, tipo... E aí o Superman agradece o Espectro falar algo do tipo, mas eu não tava pensando em vocês, eu tava pensando no futuro. E aí no final ele fala, e ele estará seguro nas mãos da Liga da Justiça. É muito foda, velho. Porque o Espectro aparece e você pensa que, tipo, ele não tá nem aí pra ninguém. Ele só fala, vocês têm que fazer isso aqui. Ele mostra o futuro pra todo mundo, assim. Ele solta umas fumaça verde, assim, é muito doido. E aí... todo mundo vê e ele fala assim, eu tava preocupado com o futuro do mundo, tipo, no final ele tava preocupado do mundo não ter mais a Liga da Justiça, aí ele sai fora, assim, é muito louco, velho. Esse quadrinho aqui, toda essa saga aqui que mostra a junção dos heróis, essas faíscas, né, que é a galera que todo mundo ganha poder por conta do Conhecedor, que é um personagem milenar que ele conta aqui e tal, tipo... essa saga é muito da hora, ela começa muito bem e pelo que eu ouço falar, pelo que eu sei, até porque eu conheço um pouco dessa saga, ela só vai melhorando porque agora entra a fase do Morrison, que se eu não me engano vai até chegar no Torre de Babel, ou não lembro, que parece que vai chegar no DC 1 milhão, né, que é mais pra frente ainda, então tem muita coisa aqui pra, eu não sei até quantos volumes a Panini vai tipo, publicar isso aqui, mas por exemplo... a saga do Batman e a saga do Superman tem mais de 15 volumes, se eu não me engano. Esse aqui é um quadrinho que eu vou comprar fielmente. Depois disso aqui já começa o Superman elétrico,
pra quem gosta, sei que tem gente no canal que gosta de Superman elétrico, que viveu até essa era, né? Isso aqui é 1996, mano. Meio dos anos 90 ali, onde a DC Comics estava... sempre foi tradicionalista, vanguardista, né? Você pega o Reino do Amanhã, foi lançado, se eu não me engano, em 96, igual eu falei aqui. É uma história extremamente tradicionalista do Mark Waid e também do Alex Ross. Mark Waid que escreve isso daqui. E você vê que ele traz um ar, assim, bem tradicionalista, assim, mas os heróis da Liga, eles encantam naturalmente, assim, eles estão juntos, a interação deles é muito boa. É um quadrinho muito fluido, uma leitura muito fluida, apresenta rapidamente o Batman, o Superman, não fica enrolando, não fica te explicando nada, e é muito foda, assim, alguns diálogos sutis, algumas nuances. Eu gostei bastante desse quadrinho aqui. Eu vou fazer aqui um rápido review pra vocês, sem dar muito spoiler, eu só falei essa parte aí que eu gostei bastante, assim, do espectro e tal, mas não é nada que estraga a experiência de você querer comprar para você ler esse quadrinho, que vale muito, muito a pena. Se eu não me engano, na Amazon já tá menos de R$39,90, deve estar uns R$35 por aí, mas é uma história muito boa, anos 90, assim, no auge, assim, né, tipo, meados dos anos 90, no auge, e é muito bom essa saga. Então eu trouxe aqui um breve review, começou muito bem. Os próximos volumes eu vou trazer aqui também no canal, lembrando que esse canal não é só sobre o DCU, não é só sobre, né, notícias aí dos cinemas, vamos falar sobre tudo aqui, por isso que eu falo aqui, bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC. Isso aqui faz parte do multiverso, né? Isso aqui é a terra principal da DC nos quadrinhos na época. Lembrando que aqui o Barry Allen estava morto, por isso que o Flash é o Wally West. E o Kylo Ren fala aqui que, se eu não me engano, isso aqui já é depois do Crepúsculo Esmeralda, né? Por isso que é o Kylo Ren que tá aqui com o Flash. Ele fala que eu sou o último de nós, né? Ele até cita isso daqui. O próprio conhecedor cita os Guardiões lá no começo da criação do universo. Enfim, escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você vai comprar ou não esse quadrinho, se você já leu esse quadrinho, se você quer essa fase. Vou dedicar o meu tempo e o dinheiro para comprar esta saga, eu quero completá-la inteira. Não sei quantos volumes vai ter, igual eu falei, DC 1 milhão, a revista de 1 milhão de edições da DC vai estar dentro dessa saga. E vamos ver até onde vai, né? Até onde vai depois eu não sei o que acontece depois da fase do Morrison, mas o Morrison ficou um bom tempo aí à frente da Liga da Justiça. Mas enfim, esse aqui é um breve review do quadrinho, sem muitos spoilers, sem falar muita coisa aqui, pra não estragar um pouco a experiência de quem quer comprar. E também eu acho que eu tento fazer, quando eu falo de quadrinho aqui, alguns quadrinhos eu dou spoiler, mas eu tento não dar tanto spoiler assim pra, tipo, instigar vocês a querer comprar, vocês quererem ler. Escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse quadrinho aqui. Você vai comprar, você pretende ler, qual que é o seu hype pra essa história aqui da DC Comics, beleza? Tamo junto, até a próxima.